Aí, ó, tá o homem aí, o Christian Malaspina, presidente do Argentino Júnior, em entrevista à ESPN, sobre o Corinthians. É um desastre, não pagaram nada. Todos sabem que eles não pagam. Deveriam pagar o Fausto Vera primeiro, antes de querer contratar qualquer outro jogadores. Serão proibidos pela FIFA. Isso porque surgiu a informação, né, Cereto? Que o Corinthians está interessado em jogadores argentinos, né? É. O Corinthians está tentando fazer um pacote de contratações com jogadores da América do Sul, dentre eles jogadores argentinos, mas o Corinthians ainda não pagou o Fausto Vera, por exemplo, né? Dívida referente à gestão passada, né? E não ao atual presidente, o presidente eleito, que ainda não tomou posse, o Augusto Melo. Ainda é dívida do Duílio Monteiro Alves. Mas a dívida é do clube, né? A dívida é do clube. A dívida é do Corinthians. O Corinthians é que tem que pagar. Essa dívida do Fausto Vera é de 5 milhões de dólares, que o Corinthians ainda não pagou. E por que é importante falar dessa dívida? Ontem o Rojas ameaçou também entrar na cobrança, né? Ontem o Rojas ameaçou por causa de direitos atrasados, direitos de imagem atrasados, a entrar na justiça contra o Corinthians, a denunciar o Corinthians na FIFA, enfim, a acionar o Corinthians na FIFA. O Rojas, que inclusive não deve ficar no Corinthians. Mas por que é importante falar dessa dívida do Fausto Vera? Porque o Fausto Vera está envolvido numa negociação com o Flamengo. O Corinthians está tentando trazer o Thiago Maia para cá e está tentando botar o Fausto Vera como moeda de troca. Só que o Corinthians ainda não pagou o Argentino Júnior. Quer passar a dívida para frente. Como é que você vai passar a dívida para o Flamengo? Então hoje uma pessoa ligada ao Flamengo me falou, olha, essa troca está sendo negociada, só que ela não é tão simples quanto parece, porque justamente essa questão da dívida do Corinthians, ela está pegando... Eu vou te dar um negócio que não é meu. Não, exatamente. Como troca. E como é que fica? Thiago Maia viria para o Corinthians, Fausto Vera iria para o Flamengo, mas acontece que o Corinthians ainda não pagou o Fausto Vera. É duro, né? É complicado, porque como é que você vai... Eu não entendo essas negociações do futebol, sabe por quê? Como é que você pode inscrever um jogador sem ter pago para trazer esse jogador? Então, você não paga e traz. Você traz e depois vai pagar. Então, não paga. É isso que dá margem para esse tipo de coisa acontecer. Agora, como é que o Flamengo vai aceitar um jogador que vai no lugar, em troca, num negócio com o Thiago, se o Corinthians não pagou esse jogador? Enquanto o Corinthians não quitar essa dívida do Fausto Vera, como é que vai colocar esse jogador numa transação? E é um jogador que não interessa mais para o Corinthians, né, Cereto? Não interessa Fausto mais. Vera não interessa mais para o Corinthians. Não interessa então mais. É um problema, porque você não vai pagar um jogador que não te serve e se você não pagar, você não consegue nem usá-lo para a troca. Então é mais uma confusão que a gente vê nesse fim de ano, que o Corinthians está envolvido. E não é uma dívida pequena, né? 5 milhões de dólares. Falando em 5 milhões de dólares. 25 milhões. É uma dívida alta. O negócio. Você tem um presidente que está assumindo, que precisa remontar o time, tentando se livrar de alguns altos salários, e aí você pega um pepino desse. O Augusto vai ter que fazer muita ginástica. Tem uma outra coisa que é aquela negociação do estádio com a Caixa Econômica, tem a dívida que o Duílio assumiu e diminuiu a dívida, mas deixou um monte de coisa por pagar, né? Porque você pega direito de imagem, pelo que a gente estava conversando fora do ar, não é só do Matias Rojas, é de muitos outros jogadores. Aí você Até agosto estava 80 milhões. 80 milhões. Nós estamos, é um buraco enorme. Por aí a gente não fala, não consegue falar de uma contratação, cara. E aí você reforço, que é o que as pessoas querem ouvir. A gente quer dar boa notícia, mas não tem, cara. Só vem tijolo. São Paulo, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco, renovou com o Luciano, renovou com o Lucas. Palmeiras está vendendo o Arthur, está se mexendo. O Corinthians não consegue. O Santos montou um time novo. Você não consegue dar uma boa notícia, cara. E não somos nós que estamos falando. Essa vergonha é pública. O cara colocou na internet, um presidente de clube. Isso tem um custo para a imagem. Ou os caras já não ligam mais para a imagem. Aí tem a questão da FIFA, né, que pode entrar nisso. O tal do transfer ban, né? Transfer ban, aí você fica proibido de contratar jogadores. Pô, 6 meses, né? Chega de ser o gancho. Chega, mas aí nesse caso aí, eu não sei se mais de um entrasse, isso aí acumula, se vai junto. Porque o Rojas também está ameaçando. Também está ameaçando e ficou sem clima também para ficar no... Não joga mais lá. Não joga mais no Corinthians, né? Imagina ele entrando em campo, a torcida vai falar o quê pro cara? Embora ele esteja com todos os direitos do mundo de cobrar o Corinthians, né? Porque uma coisa a gente tem que saber separar. O fato dele, inclusive, não ter jogado nada no Corinthians, mas ele tem o direito de cobrar aquilo que lhe é devido. E no momento em que o Corinthians tenta a contratação
tentou a contratação do lateral do Estudiantes de La Plata, o Leonardo Godoy, perdeu essa contratação para o Atlético Paranaense. E no momento em que o Corinthians tenta a contratação tentou a contratação do lateral do Estudiantes de La Plata, o Leonardo Godoy, perdeu essa contratação para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ofereceu uma oferta melhor para o Leonardo Godoy do que o Corinthians. Em outros tempos, talvez fosse mais atrativo jogar no Corinthians do que no Atlético. A proposta para o Rolaiser, também do Estudiantes de La Plata. O Rolaiser está indo para o Benfica. O Corinthians também perdeu essa proposta. O alemãozinho, bom de bola, né? Bom de bola. Então o Corinthians está tentando fazer propostas na América do Sul, mas está tomando negativo. Mas depois de um berro desse, de um berro, isso é um alerta. Ó, não vendam porque os caras não pagam. Meu Deus do céu, velho. O jogador, antes de acertar, ele liga pro cara, fala, meu, e aí, como é que tá? O cara fala, não vem que é fria, velho. Aí, ou faz tudo se ele paga. Aí os caras